Foi convocada uma reunião às pressas entre o Volodymyr Zelensky e líderes da Europa para discutir lá os pontos de paz do Donald Trump. E a situação é bem precária, é uma situação muito tensa. A gente vai falar sobre isso hoje, então, vamos embora então. Já vou pedir para vocês, quem quiser conhecer lá o nosso canal de cortes e lives, que a gente está postando vídeo quase todo dia lá, o Lives do Parabólica, fazendo reacts de coisas que eu consigo falar, que eu posso falar, tá? Sem achismos. Então, link aí na descrição e no comentário fixado, enquanto eu vou tomando meu cafezinho velho. Qual que é o ponto? Foi convocada uma reunião às pressas em Londres com líderes europeus. Quem que teve presente nessa reunião? Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, afinal de contas, a reunião foi no Reino Unido, foi convocado por ele, inclusive, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, que é o Friedrich Merz. Qual que é o intuito dessa reunião? Discutir os pontos, os 27/28 pontos do Donald Trump sobre a paz na Ucrânia, a paz entre Rússia e Ucrânia, os pontos de destaque divergentes, principalmente questões territoriais ali de Donbass, Luhansk e Donetsk, que a Rússia reivindica esses territórios, além da Crimeia, tá bom? Então, qual que foi a questão? A questão é que a gente está vendo aí uma divisão agora muito evidente das pretensões. Os Estados Unidos, ontem, domingo, o Donald Trump, ele criticou o Volodymyr Zelensky, falando que o Zelensky, ele já falou esses tempos aí que ele estava mal agradecido pelos Estados Unidos, e disse que o Zelensky não está querendo paz, ou seja, a gente voltou lá atrás. Só que nesse momento, os países europeus membros da OTAN, eles estão querendo cada vez mais entrar nessa guerra de forma direta. Nessa guerra eles já estão há muito tempo, na verdade é o início dessa guerra. Mas eles querem entrar de forma direta. Direta como? Enviando soldados, enviando mais armamentos para a Ucrânia, né? A gente teve provocações aí na semana passada, eu trouxe vídeos para vocês, até o Vladimir Putin disse, se a Ucrânia quiser, se a Europa quer entrar numa guerra contra a gente está preparado para isso. E aí, eles fizeram lá, depois dessa reunião, hoje, eles fizeram lá uma declaração conjunta, falando que eles estão do lado da Ucrânia e eles querem garantias para que a paz aconteça, garantias para a Ucrânia. Eles não saem do lado da Ucrânia. Só que nenhum deles critica a postura do Donald Trump. O Donald Trump, por exemplo, que falou, eu trouxe vídeo ontem para vocês, numa nova carta, um novo documento da Casa Branca, de Washington, colocando que a Rússia não é a grande rival mais dos Estados Unidos, um grande perigo no mundo. Na verdade, depois eles voltam falando que é, tá? Vocês sabem como é que funciona. Mas eles não fazem nenhuma crítica, assim, eles não conseguem, eles não dão conta, eles são todos subservientes à postura dos Estados Unidos. Inclusive, todos eles falaram que para essa guerra, essa paz, é preciso que eles contem com os esforços dos Estados Unidos também. Estados Unidos, não saia daqui, não fique longe da gente. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque ontem a gente também teve uma oposição do filho do Donald Trump, não tem nenhum peso aqui, tá? Mas foi só uma posição, mais uma provocação. O próprio filho do Donald Trump, o filho mais velho, que é o Donald Trump Jr., ele afirmou que o Donald Trump, o pai dele, pode desistir de buscar a paz na Ucrânia, o que eu duvido muito, porque era pauta de campanha, e se ele desiste, ele assume uma derrota, né, que foi pauta assim, máxima de campanha eleitoral dele, ele assumiria uma derrota que seria péssima, inclusive para dentro dos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano, para as próximas eleições, mas disse que ele desistiria porque as atenções deles estão voltadas para outras questões, como, por exemplo, o narcotráfico na América Latina. A relação com a Venezuela que está muito tensa também, mas fica também para um outro vídeo sobre isso. Enfim, líderes europeus estão lá, reunidos. Assim, no pensamento eles devem odiar o Donald Trump, devem xingar o Donald Trump, mas ninguém solta isso para a imprensa, talvez eles não falem nem entre eles, para não correr risco de vazar. Mas eles estão cansados do Donald Trump não assumir a mesma postura deles, que é vamos bombardear a Rússia, sabe? Vamos entrar agora de forma direta nessa guerra. Donald Trump não faz isso, tá? Não tem feito. Inclusive está estreitado em relações com a Rússia, já teve outros momentos também de estreitamento, pode ser que solte, que se alargue de novo, pode, mas nesse momento está estreitando relações com a Rússia e com a China também. Então, esse é o ponto. O Macron disse que
os países europeus contra a Rússia têm cartas nas mangas, eles jogaram tudo em metáfora, né? Tem cartas nas mangas. E o chanceler alemão Keir Starmer, ele diz que é cético em relação a alguns detalhes que vêm de Washington. Ele não quis fazer crítica, mas ele falou que ele está cético, quer dizer, ele não acredita que o Donald Trump vai resolver alguns detalhes. Esses detalhes são referentes principalmente à não entrada da Ucrânia na OTAN e ao território ucraniano. Washington tem feito pressão para a Ucrânia aceitar esses 28 pontos, que incluem a entrega de Donbass, parte de Donbass, Luhansk e Donetsk, a não entrada da Ucrânia na OTAN e a redução do exército de 900 mil soldados para 600 mil. A Europa já deixou claro que quer de 900 mil para 800 mil. Ou seja, a gente não vai ter acordo, só que agora a situação é bem pior, porque a gente está vendo aí uma linha de desequilíbrio muito grande que pode soltar a qualquer momento entre OTAN e Estados Unidos. Os Estados Unidos é membro da OTAN, logicamente, mas estou falando assim de soltar esses países europeus da OTAN e começarem a atacar a Rússia. O próprio Donald Trump falou, ó, dou até 2027 para vocês, trouxe vídeo acho que ontem, né? Dou até 2027 para vocês serem menos dependentes dos Estados Unidos do ponto de vista militar e econômico, tá? Enfim, é isso. Aí o Zelensky, a situação do Zelensky é complicada também, e eu vou falar para vocês por quê. Porque por uma questão de constituição da Ucrânia. A população ucraniana, há o que tudo indica, ou pelo menos uma boa parcela da população ucraniana em geral, não só da região de Donbass, não quer que a Ucrânia entregue esse território para a Rússia. E o Zelensky ele não tem o poder constitucionalmente de entregar o território para a Rússia. Por quê? Pelo artigo 73 da Constituição ucraniana, qualquer alteração em território do país só pode ser feita em meio a um referendo nacional. Tá? É preciso que a população escolha sobre qualquer mudança territorial. Se for para, por exemplo, divisão de província, sabe? Tudo. E aí entregar para a Rússia também. Então, ele não pode simplesmente, estou aceitando. Se ele fizer isso e a população não passar por um referendo, ponto negativo para o Zelensky, que já está mal, tá? E esse referendo não pode ser feito agora. Ele não pode ser feito enquanto a Ucrânia vive uma lei marcial, uma lei de guerra, com restrições por causa de guerra, que é o que está acontecendo na Ucrânia. Então não pode ser feito. Ou seja, ele não tem o poder de decidir sobre isso. O que leva a Rússia a entender também que a única forma, se for esse o caso, de ficar com as regiões de Donetsk e Luhansk é através da guerra mesmo, né? Já que o Zelensky está falando que ele não pode decidir. E aí eu trouxe aqui para a gente finalizar um quadrinho aqui para vocês, aí tá a fonte para vocês, de 24 de janeiro de 2022 até agosto de 2025, até alguns meses atrás, os países que mais investiram economicamente na Ucrânia. E aí reparem que os Estados Unidos aí estão com 130,6 bilhões de dólares de investimento. É por isso que os Estados Unidos está falando, a gente não quer mais investir, vocês têm que arcar, a Europa tem que arcar agora com as consequências dessa guerra, tá bom? A Europa, na União Europeia, vem logo depois, as instituições europeias, na verdade, ali com 79, depois vem a Alemanha. Veja bem, a Alemanha que tem um exército fraco, está querendo crescer aí o seu exército, é a que mais ali fica investindo, entre países individuais na Europa, investindo nessa guerra, seguindo do Reino Unido, tá bom? Então tá aí um gráfico para vocês, porque o Donald Trump ele não quer mais investir nessa guerra, ele quer a solução da paz direta, assim, mesmo que isso custe para a Ucrânia, tá bom? Mas ele não reconhece que a culpa da guerra é a OTAN, porque a gente sabe que a culpa da guerra é a OTAN por causa da sua expansão, tá bom? Deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Eu vou terminar de tomar o meu cafezinho. Sempre com um link na descrição para vocês que quiserem conhecer o Café Vero, acessar lá o site da Vero e assinar o café. É um café por assinatura. Muito gostoso, café que eu estou sempre aqui tomando, com o nosso cupom de desconto. Café Dialético, tudo junto em maiúsculo. O primeiro link da descrição é o link da Vero. E aí eu deixo em cima o nosso cupom de desconto Café Dialético para você que quer receber o Café Vero mensalmente na casa de vocês. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!